Nosso herói agachado, desenhando no chão enquanto faz uma invocação a qualquer entidade, pedindo que atenda seu chamado. Ele estava em busca de fama, fortuna, poder e riqueza. Desesperado, nosso protagonista sabia que essa era sua única chance de curar a doença de sua mãe, quitar suas dívidas monstruosas e viver uma vida melhor. Assim que terminou sua súplica, ele recebeu 3 notificações perturbadoras em seu telefone. A primeira informava que seu pedido de empréstimo havia sido negado, e que ele estava devendo 1 milhão e que parte da dívida de 110 mil venceria amanhã. A situação piorava ainda mais, já que sua dívida total atingia o colossal montante de mais de 1 milhão de ienes. Se não pagasse a tempo, a dívida aumentaria em 5%. A última mensagem que viu deixou em pânico. Alguém estava atrás dele, furioso. Ele então implorou ao grande ser por misericórdia e se ofereceu para doar sua alma e corpo, desejando se tornar seu servo. Em suas orações, ele pedia para se tornar uma estrela. De repente, um raio impactou seu corpo, fazendo-o cair para trás. Quando finalmente acordou, a dor na cabeça o deixou confuso. Ele se lembrava de estar no escritório, trabalhando em um projeto. Apressou-se, pensando nas tarefas inacabadas, e ficou chocado ao ver seu reflexo em uma poça d'água. Ele questionou se aquele realmente era ele, e o impacto foi ainda maior ao ver uma árvore mágica gigantesca e quase translúcida à sua frente. Sem saber onde estava, a confusão reinava em sua mente. De repente, alguém o parabenizou, e seus olhos se arregalaram em choque. O grande ser revelou que ele havia sido convocado com sucesso, e como agradecimento, poderia fazer 3 desejos de qualquer coisa. Ele ficou boquiaberto ao ver um livro falante e gritou que isso nem existia na Terra. Aquela experiência o fez começar a acreditar que realmente havia se transmigrado. Fazia todo sentido que isso fosse seu trunfo. Mas, por outro lado, achou que 3 desejos eram um pouco limitados, pois já tinha visto outros que conseguiam desejos ilimitados. Então ele declarou seu primeiro desejo, queria mais 10 desejos. O livro então ficou animado, e de repente emitiu uma energia escura ao seu redor, alertando que havia um problema com o contrato. Mas ele percebeu que a situação não era bem essa. O homem olhou aterrorizado para a criatura gigante erguendo-se sobre ele. O grande ser, então, revelou sua verdadeira forma, uma monstruosidade colossal que deixaria qualquer um em choque. Naquele momento, ele percebeu que uma nova alma estava ocupando o corpo do homem. Com a palidez tomando seu rosto, o homem perguntou quem era e o que aquilo significava. O grande ser respondeu que ele não era digno de saber sua identidade, mas que o antigo ocupante do corpo havia usado a alma e o corpo para fazer um desejo. Ele esclareceu que tomou a alma, mas que o corpo deveria pertencer a ele. No entanto, uma nova alma agora ocupava. Isso fez com que o homem pensasse que a alma no corpo também deveria ser dele. Ele não estava satisfeito com a maneira como havia sido transportado. O pior de tudo é que o que ele acreditava ser uma ajudinha virou uma possessão. Sabendo que precisava agir rápido, ele escutou o grande ser. Uma vez que um contrato é formado, qualquer intenção de quebrar ele resultaria em tortura excruciante. Ele gritou em agonia enquanto chamas consumiam seu corpo. O grande ser observava desapontado, vendo que era apenas uma alma fraca. Ele desejava que a alma simplesmente morresse. Rapidamente lembrou do que estava no contrato. Se a quebra fosse por força maior, a parte B estaria isenta de responsabilidade. E se ele não conseguisse cumprir por conta da interferência do grande ser, a responsabilidade recaía sobre ele. Sabendo disso, ele achou que não poderia ser morto por quebra de contrato. O grande ser, perplexo, viu um mero mortal ousar discutir regras com ele. Nosso rapaz sabia que aquele ser era poderoso e poderia facilmente acabar com sua vida, mas decidiu não fazer ele, levando o homem a crer que estava sendo testado. Ele concluiu que estava sendo avaliado para um novo contrato, então perguntou se ele se qualificava para assinar. Isso fez o grande ser rir alto, achando o homem muito interessante, sendo o primeiro a ousar negociar com ele. Como o garoto havia despertado seu interesse, ele decidiu lhe oferecer o contrato. Ele estipulou que, se pudesse conceder um desejo em troca, daria ao homem uma nova vida. O desejo do grande ser era mais 999 desejos. Ele pressionou o homem, avisando que o tempo estava acabando. O homem murmurou que o grande ser era muito sem vergonha por querer copiar seu desejo. O grande ser o lembrou de que tinha apenas 1 minuto antes de perder a consciência e a vida. Então perguntou se já havia tomado uma decisão. Sem escolhas, o homem assinou o contrato da alma, comprometendo-se a dedicar lealdade ao portador e cumprir 999 condições estipuladas por ele. Nosso herói descobre que o portador do contrato tem o poder de conceder recompensas assim que as condições estabelecidas forem cumpridas. Esse contrato foi assinado por ninguém menos que Joe Chen, nosso protagonista. Mais tarde, naquela noite, Chen chegou em casa com suas roupas completamente rasgadas, parecendo uma pessoa que vive na rua e torcia para que ninguém o visse daquele jeito. Ele não conseguia acreditar que aquele desgraçado do chefe o havia deixado em uma situação tão humilhante. Lá atrás, disseram a ele que o chefe o procuraria quando precisasse, mas até lá, ele poderia fazer o que quisesse. Ele queria estar trabalhando duro, mas a verdade era que não tinha escolha a não ser obedecer ao chefe. E reclamar não resolveria nada agora. Decidiu então que enfrentaria as coisas passo a passo. Ao destrancar a porta, ele notou que tudo dentro estava escuro. Ao olhar ao redor, percebeu que não havia ninguém em casa, o que fez ele pensar que as coisas de sua família estavam ainda piores do que imaginara. Então, para sua surpresa, ele encontrou um empréstimo de sangue ligado a Zumo, e isso despertou sua curiosidade sobre o que realmente estava acontecendo com sua família. De repente, alguém gritou: "Ei, seu moleque!" E antes que pudesse reagir, recebeu um golpe na cabeça, com um tubo. O homem que o atacou queria saber onde ele estivera o tempo todo e estava furioso por o garoto ter ignorado suas chamadas. Ele estava acompanhado de 2 capangas e estava extremamente irritado por o pirralho se queixar de estar cansado de viver. Um dos capangas tentou lembrar ele de não espancar o garoto até a morte, enquanto outro dizia que tudo bem, já que a criança era forte como ferro.
Chen, confuso e ferido, perguntou quem eles eram, mas o homem não hesitou em agredir ele novamente, questionando se ele já havia se esquecido do empréstimo da semana passada. Logo em seguida, perguntou por que a mulher não tinha aparecido para vender sangue e quitar sua dívida. Ele se pôs a pensar se a mãe do garoto tinha morrido em algum lugar, fazendo um comentário cruel sobre como ela era uma idiota por arriscar sua vida para contrair dívidas tão altas para um lixo como Chen. Ele martelou na cabeça de Shen que lixo sempre será lixo. Ele destacou que alguém nascido como lixo, sem talento, continuava sonhando em mudar a própria sorte, mesmo com toda a dívida. O homem afirmou que tanto o pirralho quanto a velha não eram dignos de carregar seus sapatos. Houve uma época em que ele foi questionado se queria desistir de ser profeta. Shen respondeu à mãe: aliás, sim, porque não queria que ela sofresse mais. Ele compartilhou seu pesadelo recente, onde sua mãe tinha que trabalhar duro todos os dias, até desmaiar de exaustão e nunca mais se levantar. A última coisa que desejava era que sua mãe terminasse daquela maneira. Estava preocupado se ela nunca acordaria um dia, e mesmo não se tornando um profeta, sua mãe o acalmou, dizendo que tudo ficaria bem. Ela prometeu que mesmo que o céu desabasse, ela o apoiaria e o aconselhou a acreditar mais em si mesmo. Ao relembrar disso, os olhos do nosso herói brilharam intensamente. O homem interrompeu seus pensamentos e perguntou por que ele não estava dizendo nada. Foi nesse momento que o rosto do homem recebeu o punho do pirralho, que o lançou para o outro lado da sala. O outro homem, que estava de costas, gritou para ele parar, pois a criança poderia morrer se continuasse a bater. Mas, para surpresa de todos, o homem voou sobre eles após aquele golpe, quebrou vários dentes e foi parar no chão sem consciência. Seus amigos estavam confusos, perguntando-se como um garoto poderia estar assim. Então, perceberam que algo estava errado e notaram a aura do garoto. Eles não podiam acreditar que ele havia alcançado o nível estrela. Shen virou-se para eles e questionou o que havia de errado em tentar se erguer do fundo. Ele mandou que se calassem, afirmando que estavam sendo irritantes, especialmente aquele chororô. Os homens estavam furiosos com sua arrogância, mesmo que ele fosse só um estágio 2 da classe E. O outro homem pressionou para que ele desse uma lição no pirralho. Eles planejaram incapacitar um dos membros do garoto. Chen refletiu. Se o oráculo da classe I, estágio 2, que mencionavam, era a força dentro dele e, considerando o jeito deles, esperava que seu nível fosse mais alto. O homem atacou, mas Chen conseguia ver todos os movimentos claramente. O homem tentou um golpe, mas acabou deixando uma marca no chão. Surpreendentemente, Chen apareceu atrás do homem e o derrubou. O outro homem, chocado, não acreditava que ele pudesse fazer aquilo, sendo apenas um I classe nível 2. Ele se perguntava como o garoto poderia ser tão rápido e forte. Ele tentou uma abordagem furtiva para quebrar as costelas de Chen, mas recebeu um chute nas costelas. Surpreso, viu que Chen parecia estar ciente de sua presença, sem nem olhar para ele. O homem começou a se questionar como Chen havia se tornado tão forte. Quando Chen se aproximou dele, implorou para que o deixasse ir, argumentando que estavam apenas seguindo ordens de Lin Yu. Havia ordens para que fosse cobrar a dívida. Chen decidiu perguntar sobre Lin Yu e orientou o homem a passar a mensagem de que ele pagaria a dívida, além de querer que trouxessem os outros e sumissem. O homem apressou-os a se retirar. Chen observou a cena, ciente de que o chefe estava apenas assistindo tudo. O chefe ficou impressionado ao perceber que Chen conseguia sentir sua presença com sua intuição aguçada. Chen, por sua vez, comentou que sentia um poder estranho dentro de si e supôs que estava recebendo a ajuda dele em segredo. O chefe confirmou que, de fato, se não tivesse dado um pouco de seu poder a Chen, ele provavelmente teria virado um purê de carne, então devia estar grato. O chefe ironicamente comentou que Chen estava sonhando, pois seu poder não era algo que um mero mortal como ele pudesse utilizar. Ele alertou que Chen apenas teve sorte por não ter ultrapassado o limite, caso contrário, teria encontrado a morte antes mesmo de serem tocados. Chen ficou chocado ao perceber que trabalhar para ele não trazia benefício algum. Ele sugeriu que, se ficasse mais forte, seria mais fácil realizar seus desejos. O chefe garantiu que, segundo o contrato, ele lhe daria uma recompensa útil, embora ainda não soubesse o que seria. Contudo, ele deixou claro que, se Chen cogitasse tomar emprestado seu poder novamente, deveria esquecer isso, a menos que desejasse um desejo de morte. Chen não ficou feliz com tal declaração, mas concordou. No fundo, o chefe pensava em como o garoto havia superado suas expectativas. Não só tomou emprestado mais poder do que ele esperava, mas também controlou isso muito bem. Ele se questionava se isso era seu ponto de destino. Chen perguntou se já havia decidido sobre seu segundo desejo. O chefe ficou confuso, então Chen explicou que ele esperava que o chefe o ajudasse a realizar seus desejos. O chefe respondeu que ainda não havia pensado nisso, mas afirmou que já tinha muitos desejos e que, quando chegasse a hora certa, Chen entenderia. Chen então questionou o que deveria fazer agora e o chefe soltou que ele poderia fazer o que quisesse. Chen parecia frustrado com essa resposta, especialmente porque não sabia nada sobre o mundo e havia tanto para descobrir. Ele esperava fazer um desejo e receber alguma orientação, mas percebeu que isso não ia rolar. Ajeitou-se e verificou o celular do antigo proprietário, que encontrara no telhado. Sabia que, se fosse viver como aquele cara a partir de então, precisaria aprender mais sobre ele. Viu que todas as mensagens giravam em torno de dívidas e compras online de coisas como suplementos. Isso lhe fez perceber que ser um profeta custava caro. Além do mais, notou que não havia uma única mensagem sobre sua família, até que uma única mensagem o abalou. Era de sua irmã mais velha, que o informava que sua mãe havia caído em coma e estava internada. Ela pediu que ele fosse ao hospital Tianlin. Ao chegar no hospital Tianlin, ele estava consumido pela preocupação. Viu uma mulher sentada aos pés da cama. A atmosfera estava estranha, mas ele entendia que qualquer um ficaria bravo se algo tão importante fosse ignorado.
Acreditando que a mulher com os ombros curvados era sua irmã, Zhou Yue Ching, e que a pessoa na cama do hospital era sua mãe, ao ver ela, não pôde deixar de pensar que ela parecia muito diferente das suas memórias. Ele se questionou se isso era por causa dele. Se desculpou com a irmã por estar atrasado e então a questionou sobre como estava. Ela indagou qual era a sua desculpa desta vez, se era por causa de um treinamento, um avanço, ou se ele andava muito ocupado, invocando deuses e fazendo coisas que o deixavam sem palavras. Ela disse que sua mãe trabalhou duro para pagar suas dívidas até o momento em que desmaiou, o que a deixou furiosa, já que ele nem conseguira ir ver ela uma única vez, quando sua mãe deu tudo por ele. Ela gritou que toda a família se esforçou ao máximo e acrescentou que, para pagar as dívidas, sua mãe sequer conseguiu custear a UTI, e que ela suportou tudo isso com pura força de vontade e quase perdeu a vida. As lágrimas dela caíram e, com uma linguagem corporal resignada, expressou que tanto ela quanto a mãe estavam cansadas. Então, ela lhe entregou um cartão com 6 meses de despesa de moradia e declarou que, a partir daquele momento, cuidaria da mãe, e isso não teria nada a ver com ele. Por fim, disse que ele deveria pagar o restante de sua dívida por conta própria, pois isso não teria mais relação com eles. Ele ficou surpreso e um pouco apreensivo sobre o que tudo aquilo significava. E assim, a irmã deixou bem claro que estava cortando laços com ele. Ao sair do hospital, o nosso herói notou que o chefe parecia sentir sua ansiedade. Ele perguntou se as palavras daquela mulher o afetaram, mas o protagonista ressaltou que ela era praticamente uma estranha para ele e que a situação nem era culpa dele. Por sua vez, comentou que não esperava que o chefe fosse do tipo que conforta. Ele apenas mencionou que estava tudo bem, só lembrando seu passado. Na época, ele era igual, querendo expressar algo, mas sem conseguir pronunciar uma palavra. O chefe aconselhou que ele não deixasse a confusão atrapalhar seus desejos. Shen confirmou que, se provasse seu valor, o chefe o ajudaria a se tornar mais forte. E assim, se conseguisse se tornar forte o suficiente, poderia compensar tudo isso. O chefe prometeu que enquanto Shen demonstrasse seu valor, o veria como seu ponto de destino. Ele esperava que aquele garoto não o desonrasse no Right City Yaoi Club, especificamente na suíte presidencial. Alguém comentou que os lucros não estavam ruins, então decidiram continuar aumentando o investimento. Essa afirmação veio de um homem usando óculos escuros, com um charuto na boca e garotas em cada braço. Ele também sugeriu que contatassem os envolvidos para acelerar a recuperação, já que os altos lucros não durariam para sempre. Seu subordinado compreendeu e tinha mais uma informação para relatar. Segundo a investigação, alguém da organização da área A teve problemas com cobrança de aluguel e 3 pessoas foram feridas por um estudante. O chefe lembrou que ainda havia tempo antes das cobranças de dívidas começarem por lá. Ele presumiu que aqueles bastardos estavam tentando embolsar um dinheiro extra. Ele reclamou que era por causa daquela escora egoísta que cada vez menos pessoas estavam vindo até ele para empréstimos. Disse ao seu homem para lidar com aquilo de acordo com as regras. Seu subordinado concordou em punir eles, mas também destacou que se tratava de um caso especial. Conforme o relatório, o responsável pelos ferimentos era apenas um estudante que tinha acabado de atingir o nível 2 de aprendiz. O chefe perguntou quem era e receberam um documento que continha o perfil de Shen. Ele mal podia acreditar que um mero garoto de nível 2 havia derrotado tanto um ladrão de nível 3 quanto um de nível 2. Até mesmo o mais fraco dos nível 3 consegue lidar com 10 ladrões de nível 2. Ele sabia que a diferença de níveis não poderia ser superada apenas por habilidade. Ele estimou que a verdadeira força do garoto poderia também ser nível 3. Achou interessante o fato de ele estar tentando esconder sua força e pediu aos seus homens que ficassem de olho nele, pois não queria desperdiçar um talento como aquele. No dia seguinte, Shen estava correndo pelo bairro quando um velho notou sua presença. O velho ficou impressionado por ele ter acordado tão cedo nos últimos dias. Shen cumprimentou o ancião, que lhe disse que tinha recebido algumas remessas dos suplementos iniciais de classe A, disponíveis por apenas 400 por frasco. Ele perguntou se Shen estava interessado, mas o garoto recusou, pois ainda tinha alguns e prometeu voltar quando acabasse. O velho prometeu um desconto quando isso acontecesse. Ele percebeu que Shen parecia mais animado do que antes e perguntou se o moleque tinha uma namorada. Após sair do hospital, o nosso herói passou alguns dias se acostumando com o corpo e pesquisando, com algumas memórias do antigo proprietário se fundindo às suas. Ele conseguiu entender, de forma geral, os conceitos básicos daquele mundo. As pessoas lá tomavam suplementos especiais regularmente para adquirir poder, e eram coletivamente chamadas de oráculos. O remédio para se tornar um orador era extremamente caro, e essa era a razão pela qual ele acabou em uma dívida tão grande. Ele não sabia qual era o limite máximo, mas tinha certeza de uma coisa: até mesmo os oráculos de menor nível eram muito mais poderosos do que as pessoas normais. Depois de seu treino, ele murmurou que se apenas tomar remédios pode deixar uma pessoa mais forte. Não era de se admirar que as pessoas gastassem uma fortuna para se tornarem oráculos. Em sua vida passada, ele teria que treinar para sempre para obter resultados como aqueles. De repente, seu celular tocou. Ele se perguntou quem poderia estar ligando tão cedo. Era o representante da turma, lembrando de que sua licença havia acabado. O professor pediu ao representante que o avisasse para voltar à sala de aula. Ele também ligara na noite anterior, então esperava que Chen não tivesse esquecido. O protagonista respondeu que não havia esquecido, mas, no fundo, quase se deixara levar por isso. Na Wrighton High School, o professor finalizava a discussão sobre a história dos oráculos, e agora iriam falar sobre seu impacto na economia. Chen anotou algumas informações. O status de um guerreiro era determinado pela força e classificado por título. Havia grade E com ranks de 1 a 6,
a grade D com rankings de 1 a 8, a grade B com rankings de 1 a 12, a grade A com rankings de 1 a 14 e, por fim, a grade S. Era dito que aqueles que atingiam a grade S eram basicamente como deuses em termos de poder. O mundo era bem dividido, com 5 estratos diferentes, enquanto os oráculos ocupavam o 5º estrato, que era conhecido como camada externa, a base. Acima da 4ª camada, encontrava-se o estrato da cidade central, que simbolizava poder e status. Somente aqueles na grade D ou superior tinham autorização para entrar lá. Nosso herói, Shen, estava na grade E, o nível mais baixo. Se ele quisesse um acesso a melhores recursos, obrigatório era entrar no estrato da cidade central. Portanto, a evolução se tornara seu grande objetivo. Aí então, alguém jogou uma pedrinha nele. Shen virou-se e notou que os valentões estavam se divertindo às custas dele, desafiando e afirmando que ele se achava muito bom só porque tinha uma boa classificação no teste escrito. Um dos valentões respondeu que todos eles estavam no nível 1, logo, seria fácil derrubar ele com um único soco. Shen não conseguia deixar de pensar como eram essas pessoas, sempre presentes, não importando onde ele estivesse. O professor então lembrou que mais tarde haveria um teste de condicionamento físico na aula de educação física e que eles deviam trocar de roupa e ir para o campo. No campo da Rhyton High, a maior parte do dia se resumia a aulas de educação física. Shen achava que o currículo era bem tranquilo. De repente, alguém o chamou. Um aluno deu uma cotovelada no amigo e comentou que uma briga estava prestes a começar. Ao ver que eram aqueles dois de novo, não ficou surpreso. Um aluno perguntou se aqueles valentões nunca se cansavam, já que isso já tinha acontecido várias vezes antes. O amigo alertou para não falar mais nada, senão ele poderia ser o próximo alvo. Um dos valentões agarrou o colarinho de Shen e questionou se ele gostava de encarar. Já haviam se passado alguns dias e ele ainda estava se comportando de forma destemida. O valentão disse a Shen que não importava se suas notas do teste escrito eram ótimas, então zombou dele ao perguntar se ele planejava conversar com seus oponentes mais tarde. O valentão lembrou que, no mundo dos oráculos, tudo se baseava em níveis e poderes, e com base em sua força, Shen era apenas um lixo de nível 1. Shen, por sua vez, respondeu que, seguindo essa lógica, o valentão também era lixo de nível 1. O valentão ficou surpreso, e a resposta só o deixou ainda mais enfurecido. Ele estava prestes a socar Shen enquanto gritava que iria rasgar a boca dele. Shen então bloqueou o punho do valentão e perguntou se ele havia terminado de falar. Os olhos do valentão se regalaram de choque. Ele estava confuso sobre o que estava acontecendo, especialmente porque não conseguia se soltar. Ele se questionou se Shen sempre tinha sido tão alto. Shen então lembrou do que dissera. Tudo é poder, e declarou que agora era sua vez de rasgar a boca dele. O valentão ficou assustado enquanto Shen liberava uma aura poderosa, se sobrepondo a ele. Bah! Mas Shen foi distraído por uma pressão avassaladora quando alguém disse que ele tinha coragem. Corta para o professor perguntando quem havia dado a eles permissão para fazer uma cena em sua aula. Era o professor de educação física, Tian Jigia, um oráculo de nível 5, grau D. Jigia estava irritado com Shen, já que ele tinha acabado de retornar e já estava causando problemas. Shen, por sua vez, respondeu com calma e maturidade que estavam apenas tendo um treino amigável enquanto soltava o valentão. Aquela foi a advertência de Jigia para ele, e se ele se metesse em mais problemas, poderia esperar um tratamento ríspido. Logo em seguida, o professor reuniu todos para o teste. Zhu Ji anunciou que eles tinham apenas 3 meses até o exame de graduação e o torneio de intercâmbio. Após a graduação, o torneio se tornaria ainda mais crucial, pois, se saíssem bem no torneio de intercâmbio, poderiam trazer glória para a escola e ainda teriam a chance de entrar em uma academia de prestígio. Para garantir que todos se saíssem bem, ele trouxe alguns suplementos importados de grau A para iniciantes, que vendeu por 6.000 ienes, então eles começaram a treinar. Um aluno fez barras e conseguiu 24 repetições. Ele não conseguiu ir além, enquanto que o outro estava tão animado que já tinha chegado a 50. Shen estava só assistindo, se perguntando se aquilo era realmente o propósito do teste da Oracle. Ele achou que seria algo especial. Nesse momento, alguém se aproximou e perguntou se ele estava bem. Era a representante de classe. Ela estava preocupada porque ele havia faltado por vários dias e pensou que algo poderia ter acontecido. Ela ficou um pouco envergonhada e explicou que não queria ser intrometida, mas achou estranho ele tirar uma licença tão perto da graduação. Shen a tranquilizou, dizendo que estava bem e agradecendo pela preocupação. Então, com uma expressão curiosa, ela perguntou se ele não estava comprando os suplementos do professor. Nosso herói respondeu que estava sem grana, mas na sua cabeça, ele se perguntava se todo mundo comprava aqueles suplementos caros. Ele estava curioso se era o único da turma que estava sem dinheiro. Enquanto isso, ela se preocupava que, se ele não comprasse, isso poderia impactar seu desempenho no teste. De repente, alguém chamou por ela, Liu Tiantian. Ela se despediu dele e começou a fazer barras fixas. Foi complicado, e seu corpo tremia enquanto ela tentava. Enquanto isso, Gigi estava vendo que 25 alunos tinham comprado 2 suplementos. Quando Tiantian conseguiu alcançar 35 barras fixas, ele disse a ela que tinha passado. Tian notou que os alunos que compraram aqueles suplementos caros estavam sendo tratados de forma especial pelo professor, e como a graduação se aproximava, fazia sentido que quisessem notas melhores. Mas ele sabia que, com suas habilidades atuais, provavelmente não precisava disso e, além do mais, não tinha mais dinheiro. Chen não tinha comprado nenhum suplemento e o professor duvidava que Chen conseguisse passar sem eles e decidiu descontar alguns pontos para fazer o garoto falhar, usando-o como exemplo. Chen inspecionou a barra de pull-up e as proteções de pulso. Tudo parecia normal, mas ele estava cauteloso, pois poderia haver algo a mais no teste da Oracle. Ao pegar a barra, para sua surpresa, seu corpo de repente ficou mais pesado. E quanto mais força ele usava, mais pesado tudo ficava.
Ele se perguntou se aquilo era devido ao cristal que estava no pulso. Assim como ele tinha esperado, o teste do oráculo não era nada simples. Ele percebeu que o peso aplicado tinha um limite, e com sua força atual, era tranquilo se adaptar. Então, ele resolveu testar seus limites. Todo mundo ficou chocado ao ver o quanto ele era forte. Ele quase fez 100 em uma única vez, quando antes mal conseguia fazer 30. Sua pontuação atual era equivalente a um estudante de segundo nível. Seus colegas o cercaram e começaram a dizer que ele era incrível. Eles disseram que, com suas pontuações, ele poderia se juntar à classe de elite. Perguntaram quando ele havia subido para o segundo nível e qual suplemento ele estava usando. O professor também estava curioso sobre como ele tinha melhorado tanto de repente. Ele se perguntou se Chen tinha usado melhoradores, mas sabia que esses eram muito caros e usar um ali seria meio extravagante. Ele se preocupava se realmente tinha alcançado o segundo nível. Ultimamente, tinha medo que os alunos descobrissem que ele subiu sem ajuda, pois isso faria com que perdesse a chance de vender os suplementos. Ele se sentia ressentido, já que isso cortaria seus lucros, e não tinha a menor intenção de deixar isso acontecer. Estava determinado a ensinar a ele uma valiosa lição social. Enquanto isso, no escritório do diretor, alguém ficou surpreso ao saber que a reunião de intercâmbio havia cancelado as partidas de segundo nível. O diretor estava ao telefone, mencionando que, para uma escola como a deles, que não tinha suporte e poucos recursos, era complicado produzir um terceiro nível. A pessoa do outro lado demonstrou empatia, mas esclareceu que o governo precisava urgentemente de mais elites do oráculo. Por isso, decidiram redirecionar o financiamento para escolas de nível superior. Era uma decisão de cima, e nada que pudesse fazer mudaria isso. O diretor tentou questionar se havia outra maneira, mas a pessoa já havia desligado. Ele bateu o telefone de volta, sentindo uma dor de cabeça, já que suprimentos e equipamentos para as classes de elite custavam muito, e a escola mal conseguia manter o segundo nível. Além disso, faltavam apenas 3 meses para o intercâmbio, então ele se perguntava onde encontraria um estudante de terceiro nível. Pensou em reunir todos os seus recursos e arriscar em um terceiro nível, mas isso significaria expulsar um monte de alunos com desempenho mediano. Ele olhou para o cristal na prateleira e perguntou em voz alta ao seu veterano o que deveria fazer. Ele estava preocupado que a Academia Oracle desmoronasse durante seu mandato. De repente, alguém bateu à porta. Era Gigia. Ele foi convidado a entrar. Gigia trouxe os resultados do teste e ainda comentou que o desempenho tinha sido excelente, acreditando que a turma ia produzir oráculos excepcionais. Ao conferir os resultados, ele pensou, por que Gigia já achava aquilo ótimo se eram apenas notas de primeiro nível? Aqueles alunos inúteis não podiam ir para o campo. Então, Gigia mencionou que havia uma exceção, alguém que ele acreditava que não servia para ser um Oracle. Ele perguntou quem era. Gigia respondeu que o nome era Chen. Então, nosso herói foi chamado ao escritório do diretor. O grande ser questionou a Chen sobre o motivo do chamado. Chen, confuso, confessou que estava completamente por fora. Sabia que a fama do diretor incluía uma personalidade dura, então estava ciente de que não tinha sido convocado só para um papo furado. Ele torcia para que a situação não se tornasse tão complicada. Assim que a porta se abriu, uma pequena chama surgiu. Chen se surpreendeu ao ver isso, mas notou que o chefe parecia já estar aguardando. Você explicou que essa era a condição específica que ativou o desejo que mencionara, ou seja, algo que Chen queria estava pertinho e que ele precisava ir atrás. Chen questionou o porquê daquela situação estar acontecendo agora. O chefe respondeu que o desejo havia sido ativado e que não havia outra opção. A menos que quisesse se queimar, era melhor fazer isso em silêncio. Ele perguntou a Chen por que ele ainda estava parado e insistiu que entrasse. Ao entrar, Chen cumprimentou o diretor. O diretor então comentou que o relatório físico de Chen não era de todo ruim, era até digno de nota, já que ele estava tão próximo do segundo nível. Porém, a frequência às aulas, o desrespeito aos professores e as brigas com os colegas mostravam que Chen era jovem e impulsivo, embora isso não fosse o mais relevante. Ele interrogou Chen se o garoto sabia o que era mais importante para um Oracle. Era sem dúvida o dinheiro, e por isso aconselhou Chen a desistir de suas ambições de se tornar um Oracle. Chen ficou pálido e, numa tentativa de entender melhor, perguntou se o diretor estava sugerindo que ele abandonasse a escola. O diretor confirmou, afirmando que Chen deveria se dar conta de que o custo de ser um Oracle no futuro seria muito alto. Considerando a situação da família dele, sugeriu que, ao invés de arriscar tudo, cortar suas perdas cedo seria a melhor ideia. O diretor sabia que com os resultados dos testes físicos de Chen, ele poderia ser aceito na turma especial, mas como a escola estava à beira da ruína, melhor concentrar recursos em alunos promissores ao invés de admitir alguém medíocre. Ele raciocinou que se conseguissem desenvolver ao menos um aluno nível 3 antes da competição de intercâmbio, haveria uma pequena esperança. Então, informou Chen que, se ele concordasse, poderia reembolsar sua matrícula. Além disso, comentou que ele nem precisaria aparecer no dia seguinte e perguntou o que ele achava disso. Enquanto isso, o ser grandioso que tomava forma de livro percebeu algo, o cristal negro na prateleira. Ele falou para Chen que havia encontrado o alvo e que ele deveria se apressar e pegar ele. Chen, exausto, respondeu que já estava lutando para se manter e sugeriu que o ser o pegasse. O chefe, por sua vez, disse que, se pudesse, já teria feito isso, mas o contrato estipulava que o cristal tinha que pertencer inteiramente a Chen para que ele pudesse obter ele. Chen se via num dilema. Ele precisava ir à cidade central para quitar uma dívida, mas isso exigia um nível D e um certificado de graduação de oráculo. Era a única escola de ensino médio de oráculo na cidade. Para garantir o certificado e o cristal, não poderia ser expulso. Ele respirou fundo, tentando relaxar. Ainda não era um beco sem saída.
Pelo que lembrava, desde a fundação da Luz do Caminho, os alunos nunca ultrapassaram o nível E, Rank 2, o que tornava alguém acima do nível 2 extremamente valioso. Se já estava no nível E, Rank 2, sabia que poderia subir imediatamente seu rank. Lembrou-se que o chefe mencionou antes uma recompensa que poderia ajudar com seu desejo. Dispensou a ideia de que, se ainda não tivesse decidido, poderia escolher por conta própria. O chefe concordou, dizendo que havia percebido que Shen queria algo, um pedido de poder emprestado. O chefe se opôs a isso, pois seu corpo não suportava mais seu próprio poder. Shen apenas teve sorte por ainda não ter explodido. Shen insistiu que não podia se dar ao luxo de ser expulso, pois isso tornaria tudo ainda mais complicado. Para mais uma chance de alcançar a Cidade Média, talvez o desejo do chefe não se concretizasse, mas ele pediu confiança ao chefe. O chefe ficou sem palavras. Shen então disse que, aconteça o que acontecer, não era problema do chefe. O contrato apareceu, informando que o contrato que Chen assinou concede ao contratante a recompensa. Resumindo, Chen pode pegar poder emprestado do livro a qualquer momento que ele quiser, e todas as consequências seriam de responsabilidade de Chen. Shen aceitou mais esse contrato. Shen estava ali na frente do diretor parado há algum tempo. O diretor perguntou se ainda precisava de algo. Shen pediu ao diretor que testasse sua pontuação novamente e então decidisse se poderia ficar ou não. O diretor concordou e estendeu a mão. Através daquele aperto, avaliou que Shen estava 2 níveis acima do que o relatório indicava, mas ainda distante do ideal. Enquanto isso, Shen refletia que só tinha uma chance e estava incerto sobre até onde conseguiria ir, então queria extrair o máximo de poder possível. A aura em sua mão começou a brilhar intensamente. O diretor ficou surpreso, pois a aura se tornara esmagadora. O chefe também não esperava que a explosão de Shen fosse muito mais forte do que o que ele lhe havia concedido. O diretor ficou perplexo e curioso sobre como seu nível havia disparado instantaneamente, e com isso, ele alcançou o nível 4 completo. Então Shen, com aquele jeitinho dele, perguntou o que o diretor achava agora da situação. O diretor, percebendo que o céu é como um grande labirinto, fez um pedido a Chen. Ele deveria representar a escola na competição de intercâmbio do distrito. Chen, pego de surpresa, ficou completamente aturdido. Sentaram-se para conversar e o diretor deixou claro que a ideia era que ele se juntasse ao grupo do intercâmbio nível 4, tudo isso para mostrar resultados ao Ministério da Educação. Ele explicou que competir nesse nível era a maior honra para as escolas secundárias de UJ. Afinal, a escola de Shen estava lá embaixo, nas classificações há anos, e se não trouxessem resultados logo, o Ministério cortaria os fundos. Por isso, a ideia era concentrar todos os esforços em alunos promissores, e essa era a origem de todo esse mal-entendido. Ele, com um olhar preocupado, esperava que Chen não ficasse chateado com tudo isso. Chen, com sua sagacidade, respondeu que entendia o que estava em jogo. O diretor, aliviado, ficou feliz em ouvir isso e, como uma forma de se desculpar, deixou claro que as taxas de matrícula de Chen seriam isentas. Além disso, após a transferência para a turma especial, os suprimentos semanais de energia estelar para iniciantes de Shen aumentariam de 3 para 6. O diretor então perguntou o que Shen achava disso e se havia mais alguma coisa que ele precisasse, garantindo que a escola tentaria atender suas demandas. Ele ainda deixou claro que, sendo um aluno excepcional, Shen seria bem-vindo em qualquer lugar, mas que esperava sinceramente que ele considerasse essa chance de representar a escola na competição. E para reforçar a importância, comentou que essa decisão poderia até determinar a sobrevivência da escola, dado o quanto o diretor estava oferecendo. Shen captou que aquilo era algo realmente importante para o diretor. Malandro, ele então perguntou o que aconteceria se quisesse pegar o cristal negro que estava no armário. O diretor explicou que aquele cristal era feito de uma matéria especial que o antigo diretor trouxera da cidade do meio. Embora não tivesse muita utilidade, simbolizava o espírito da escola, mas ele sabia que, se a escola acabasse, o espírito não significaria nada. Por isso, se Chen conseguisse salvar a escola, o cristal seria dele. Shen, determinado, garantiu que daria o seu melhor na competição de intercâmbio. Com isso, o acordo foi oficialmente selado. Porém, o diretor não pôde deixar de perguntar como o nível de Chen subiu tão rápido. Shen, com um ar de mistério, respondeu que estava treinando para esconder seu verdadeiro poder. Ele mencionou que isso era uma técnica especial e que ainda estava praticando, pedindo ao diretor que mantivesse seu nível em segredo. O diretor compreendeu, afinal ele sabia que disfarçar o nível é uma técnica comum entre os combatentes para confundir os inimigos. E sinceramente, ele não esperava que uma pessoa tão jovem tivesse essa consciência. Garantiu então que não contaria a ninguém e expressou confiança no futuro de Shen. Nesse momento, uma mulher entrou. O diretor a instruiu a levar Shen para a turma especial imediatamente e a providenciar os suplementos que ele solicitou. Ela conduziu Chen, explicando que todo o segundo andar era destinado a essa turma especial. Logo, a próxima tarefa seria registrar Shen. Chen agradeceu à professora por toda a ajuda. Ela, intrigada, perguntou sobre a relação dele com o diretor, já que nunca o tinha visto tão feliz. Shen, com um sorriso, apenas respondeu que eles se davam bem. Enquanto isso, alguém estava correndo a toda velocidade em direção a Shen. Um homem agarrou os braços de Chen e exclamou que realmente tentara o seu melhor para convencer o diretor, mas não conseguiu mudar sua decisão. Ele insistiu que, mesmo tendo notas medianas, ainda assim tinha o direito de aprender. Esperava que, mesmo após Chen desistir, ele continuasse se esforçando e não jogasse tudo para o alto. A professora, confusa, perguntou sobre o que ele estava falando, esclarecendo que Shen se transferiria para a turma especial no dia seguinte e que ela já estava prestes a levar ele para se registrar. Em seguida, ela contou a Gigia que o diretor queria ver ele e que ele estava bastante bravo. Estava claro que ele tinha encrenca.
A noite caiu e Shen voltou para seu quarto, deitado na cama, pensando na difícil tarefa de subir do nível 2 para o 4 em apenas 3 meses, sem ter ideia de como faria isso. Mesmo que prodígios ricos levem uma fortuna e muito tempo para subir o nível, para um cara pobre como ele, subir 2 níveis em 3 meses parecia uma missão impossível. Ele se virou para o chefe e perguntou se não havia uma forma de subir de nível tudo de uma vez, praticamente só com seu próprio esforço. O chefe, confuso, questionou como isso poderia acontecer e disse que, se quisesse a ajuda dele outra vez, teria que cumprir a vontade dele primeiro. Ele comentou que, no fundo, deveria se culpar por escolher uma recompensa assim. O nosso garoto respondeu que ele não teve escolha. Era a única solução que tinha em mente. O chefe enfatizou que já havia avisado que não conseguiria usar aquele poder por muito tempo sem se esgotar. Chen sabia que não era idiota o suficiente para confiar em poder emprestado para vencer o torneio e conseguiu resultados impressionantes. Não havia sido expulso e arranjou recursos que melhorariam sua situação. Assim, ser promovido de nível poderia levar tempo, mas sua prioridade agora era a dívida que vencia em apenas 5 dias. Nosso herói sabia que precisava descobrir como fazer alguns trocados na escola. Shen, porém, parecia enjoado e estava completamente por fora do que estava rolando. Aquele lugar que ele estava parecia uma fábrica abandonada. De repente, alguém se aproxima dele. O homem acena e pede que ele se aproxime. Ele se deu conta de que Chen não estava presente na chamada e deduziu que o garoto poderia ter se perdido. Responsável pela turma, ficou complicado gerenciar a situação e se desculpou pelo descuido. O homem se apresentou como o Sr. Zhang, o professor da turma de elite. Chen achou que o professor da turma de elite fosse super rigoroso, mas ele era surpreendentemente tranquilo. Ele estava curioso para saber se havia outros professores nas turmas de elite. O professor respondeu que sim, existiam 3 professores acadêmicos, mas apenas ele cuidava do treinamento. Ele comentou ainda que o número de alunos só estava diminuindo e que aqueles bons, o suficiente para entrar na turma de elite, eram raros, por isso não contrataram mais instrutores. Zhang acrescentou que normalmente utilizam a parte interna para aulas e treinamentos, enquanto a parte externa estava só apodrecendo à toa. Chen percebeu que a escola não estava em boas condições, então era compreensível o quanto o diretor estava ansioso. O Sr. Zhang garantiu a ele que, no fim das contas, um camelo magro ainda é maior que um cavalo. Ele tinha fé de que o lugar não fecharia as portas. Logo, eles entraram na sala de treinamento, onde o Sr. Zhang informou que estavam tendo uma sessão de treinamento gratuita. Ele conduziu Chen para apresentar a turma. Shen agora entendia por que eles eram chamados de turmas de elite. Aquele lugar era basicamente uma academia de alto padrão, e os alunos pareciam motivados, mas ele percebeu que a atmosfera estava meio tensa. O Sr. Zhang reuniu todos para apresentar seu novo colega de classe. Ele apresentou Shen à turma, e apesar do atraso, tudo bem, já que a turma de elite sempre priorizava a força acima de tudo, o Sr. Zhang confiava que Chen tinha algumas habilidades reais para ter conseguido entrar. Ele estava esperançoso de que todos se dessem bem e se saíssem bem na próxima competição de intercâmbio. No entanto, um aluno do fundo da sala expressou suas dúvidas, insinuando que Shen tinha entrado pelas cotas. Ele ainda acrescentou que isso poderia acabar arruinando toda a classe de elite. O Sr. Zhang então disse a esse garoto chamado Ma Wenhao para cuidar do que falava, enfatizando que Shen entrou pelos caminhos certos, então era melhor ele parar de espalhar boatos. Wenhao respondeu que, se era um boato ou não, logo iriam descobrir. Ele desafiou oficialmente Shen. A multidão ficou chocada, porque fazia muito tempo que não havia um desafio formal. Um desafio formal é sério. O perdedor teria que servir o vencedor sem reclamações, e Wenhao era o cara mais forte entre eles. Eles não podiam acreditar que ele estava intimidando um novato. Um garoto loiro perto perguntou a uma garota de cabelo rosa o que estava rolando. A garota de cabelo rosa explicou que o estudante transferido estava prestes a lutar contra Ma Wenhao, mas ele ficou sem entender sobre esse aluno transferido. O Sr. Zhang comentou que um desafio formal não vale a pena a menos que a outra parte aceite, mas, para sua surpresa, Shen aceitou. Ele afirmou que, se fosse um desafio amigável e não uma ameaça de vida, então ele aceitaria. Em sua mente, era uma ótima oportunidade para ver como se sai comparado aos outros, e a preparação perfeita para a competição de intercâmbio. O diretor ouviu sobre essa situação, recebeu um telefonema informando que Chen iria lutar contra alguém. Foi o Sr. Zhang que deu a notícia. Ele explicou que Wenhao havia feito um desafio formal e que Chen aceitou. O diretor entrou em pânico, especialmente porque nenhum dos dois estava a fim de recuar e outros alunos já se aglomeravam ao redor, todo mundo torcendo. A situação estava saindo do controle, com os alunos incentivando Wenhao a mostrar ao novato quem é que manda. O diretor estava ali pensando sobre a situação, e como Chen estava prestes a encarar um treinamento de nível oculto, viu a chance perfeita de testar sua força. Assim, pediu a John para preparar a arena enquanto ele aprovava o desafio. O Sr. John oficializou a luta, e por ser a primeira vez de Chen nesse tipo de combate, rapidamente revisou as regras para ele. As regras do desafio formal eram as mesmas da competição de intercâmbio. A arena seria para 2 pessoas apenas, sem qualquer ajuda dos espectadores. Qualquer um que interferisse seria expulso, e ambos precisavam estar no mesmo nível, sem desafios entre níveis. Wenhao, observando a cena, notou que Shen estava classificado no nível E2. Zhang, então, deixou claro que o combate era apenas um treinamento amigável. Ele destacou que ataques em partes vulneráveis não eram permitidos, assim como movimentos fatais ou vinganças pessoais. Se um golpe atingisse o rosto, ou alguém se rendesse voluntariamente, isso significaria derrota. E finalmente, a luta começou. Wenhao partiu para cima, seu plano era atacar rápido e surpreender Shen. Ele queria acabar com tudo em um único movimento. Shen, no entanto, esperava que ele partisse direto, e na hora certa, bloqueou seu braço, o que deixou Wenhao extremamente surpreso.
Ele estava incrédulo com a rapidez de Shen. Continuou atacando, mas Shen desviou seus golpes habilidosamente. Incomodado por Shen se esquivar com tanta agilidade, o Wen Hao decidiu que precisava encontrar uma forma de restringir seus movimentos. Ele se moveu a uma velocidade impressionante. Essa velocidade, no entanto, pegou Shen de surpresa, e um golpe impactou seu antebraço quando um gancho e um chute de vento se combinaram em meio à ofensiva. Ainda que Shen tivesse conseguido bloquear, a força do impacto o derrubou. No chão, ele logo teria que se defender novamente. Com um olhar feroz, Shen liberou sua aura e contra-atacou com um chute rápido e poderoso. Wen Hao ficou espantado. Ele não esperava que Shen tivesse técnicas de combate, mas mesmo assim, se esforçou para manter a calma, pensando que enquanto não fosse atingido no rosto, ainda tinha uma chance. Ele acreditava que poderia se recuperar, mas aí, Shen, acidentalmente, acertou um leve golpe em seu nariz. Shen então lhe explicou que um golpe no rosto contava como derrota. Wen Hao ficou sem palavras. O Sr. Jiang não fez cerimônia e declarou Shen como vencedor. Wen Hao estava em choque, não conseguia acreditar que havia sido derrotado, e os outros estudantes, também surpresos, perceberam que o novato era mais forte do que pensavam. Na cabeça de Shen, a luta tinha sido rápida, mas ele agora tinha uma noção real do que era competir. Ele então perguntou a Wen Hao se ele não tinha mais alguma queixa. O Sr. Jiang também ficou impressionado, até porque Wen Hao tinha recebido treinamento profissional, mas jamais imaginou ser derrotado tão facilmente por Shen, que não possuía uma formação formal, mas mostrava habilidades físicas e reflexos excelentes. Ele percebeu que Shen tinha um grande potencial para o combate, e não era surpresa que o diretor quisesse manter ele sob observação. De repente, o diretor apareceu. Ele chamou Shen para um momento a sós. Tinha algo importante a lhe dizer. A garota de cabelo rosa perguntou ao garoto loiro se ele tinha visto a luta, pois estava incrédula com a força do novato. O garoto loiro, por sua vez, afirmou que alguém tão forte deveria se tornar um de seus subordinados. O diretor perguntou a Shen como estava sendo sua experiência na turma de elite. Shen respondeu que estava tudo tranquilo, mas seus colegas estavam um pouco entusiasmados demais. O diretor soltou uma risadinha e explicou que oráculos poderosos sempre atraem mais atenção, então ele logo se acostumaria com isso. Ele então disse a Shen que a partir daí precisava focar no treinamento, e que se ele precisasse de algo, a escola estaria lá para ajudar. Como Shen percebeu que o diretor já tinha confiança nele, achou que era o momento certo para perguntar sobre fazer algum dinheiro. Ele questionou se havia uma maneira rápida para os alunos ganharem grana. O diretor prontamente respondeu que, na idade dele, não deveria se preocupar com isso e devia focar em treinar. Então, como ele vai ter chance de fazer muito dinheiro no futuro, se a família estiver passando por dificuldades, a escola ajudará a cobrir algumas despesas. Shen respondeu que estava perguntando só por curiosidade, mas por dentro sabia que precisava bolar outra ideia. Já que você chegou até aqui, é sinal que tá gostando, né? Então deixa o like e se inscreve aí no canal, porque vem muito mais pela frente. De volta à sala de treinamento, ele praticava levemente, pensando que pegar empréstimos estudantis poderia ser um problema por lá, então era melhor ter cautela. Enquanto isso, ele continuava pensando em como poderia ganhar dinheiro quando alguém se aproximou dele. Era o garoto loiro, que colocou o braço em seu ombro e comentou que a luta tinha sido incrível, até teve a chance de falar diretamente com o diretor. Isso fez com que Chen se perguntasse quem ele realmente era. Nesse momento, alguém chamou o garoto loiro de Chen Jerui, dizendo que ele estava sendo rude. Era a garota de cabelo rosa, que prontamente se desculpou pelo comportamento dele, e esclareceu que ele não queria dizer nada de mal. Su Xiaoxiao se apresentou de um jeito simpático e logo chamou Jerui para o bate-papo. Ela mencionou que, tecnicamente, eles eram seniores dele, então, se surgisse alguma dúvida, poderia perguntar para eles. Jerui, sentindo-se no comando, concluiu que agora eles formavam um time de 3 e que, como líder, ele daria todo o suporte. Enquanto isso, Chen, no fundo, achava eles um pouco estranhos, mas decidiu não comentar. Então, chamou a atenção e perguntou a Shen sobre aquele movimento que ele usou mais cedo. Shen ficou boiando, sem entender do que ele estava falando. Jerui ficou chocado ao perceber que Shen não tinha ideia do que era uma técnica de combate. E o mais impressionante é que o movimento que Chen usou era apenas instintivo, baseado em reflexos. Ele comentou que isso era brutal, e se Wen Hao soubesse que Chen estava usando isso por aí, ia ficar pirado, mas parecia que ele não passava de um poser. Foi então que Xiaoxia se ofereceu para explicar a situação. Ela contou que técnicas de combate são movimentos poderosos e que as pessoas do tipo profeta podem aprender elas através de pergaminhos ou pedras de memória. Os poderes e efeitos dessas técnicas variam de acordo com a maestria de quem as usa. Existem diversos tipos de técnicas, e os profetas mais fortes adaptam seus movimentos ao seu próprio estilo de luta. Ela destacou que o movimento usado por Wen Hao durante a luta era uma técnica de grau D, conhecida como chute do vento em gancho. Ao ouvir isso, Shen não ficou surpreso ao entender por que não conseguiu defender naquele momento. Pensou consigo mesmo que, se tivesse algumas dessas técnicas, teria uma chance melhor na próxima luta de intercâmbio interclasses. Curioso, ele perguntou se essas técnicas eram raras. Jiaru, com um tom sério, respondeu que elas quase sempre eram raras, e que quanto mais forte a técnica, mais difícil de encontrar. Ele explicou que a escola ensina algumas técnicas básicas, mas as mais poderosas geralmente têm que ser compradas ou adquiridas de alguém famoso que possa compartilhar. Um exemplo que ele deu foi o preço de uma técnica comum de classe D, que gira em torno de 500 mil ienes. Shen quase caiu para trás com essa informação, já que era um montante equivalente a meses de pagamento de empréstimos. Jiaru comentou que também possuía algumas dessas técnicas, e que eles poderiam treinar juntos na próxima. Xiaoxia também confirmou que tinha uma para mostrar. Ele lembrou que entrar na classe avançada era super caro,
Então as crianças lá deveriam ser incrivelmente ricas. Uma ideia começou a visitar sua cabeça. Se esses caras eram de famílias abastadas, talvez pudesse perguntar sobre como fazer dinheiro. Ele abriu o jogo com eles, dizendo que queria comprar uma técnica, mas estava sem grana, e perguntou se tinha um jeito rápido de conseguir. Jiaru, todo brincalhão, sugeriu que eles deveriam roubar um banco. Shen, achando aquilo um pouco drástico, respondeu que, a não ser isso, quando falava de ganhar dinheiro rápido de maneira não convencional, só a zona Blackwater e o milagre da terra lhe vinham à mente. Mas Xiao Xia não deixou passar batido, dando um cutucão em Jiaru e falando para ele parar de enganar Shen, pois se os professores ouvissem, ele poderia se dar mal. Porém, a curiosidade de Shen foi despertada. Jiaru se retratou, falando que havia ouvido várias coisas estranhas que acontecem lá e que a escola proíbe bem rigorosamente os alunos de irem. Caso fosse pego, a punição seria imediata e ele seria expulso. Jiaru, curioso, perguntou quanto Shen estava devendo pela técnica, e ele revelou que era cerca de 300 mil ienes. Os dois ficaram surpresos ao descobrir que a dívida era tão alta. Eles checaram suas contas bancárias e perceberam que não tinham o suficiente. Shen começou a refletir. Tempos difíceis pedem ações ousadas. Então, decidiu dar uma passada na Blackwater Road, depois da escola. Ao olhar no telefone, a navegação indicava que o lugar estava logo ali, mas a rua parecia vazia e com um ambiente meio estranho. Embora fosse perto de sua casa, optou por trocar de uniforme escolar antes de sair, para não ser reconhecido. Ele perguntou ao segurança o que achava do lugar, mas não obteve resposta, então chegou à conclusão de que o segurança não estava. Sem se importar muito com isso, já que os oráculos da zona externa não eram de alto nível, ele se sentiu confiante de que daria conta da situação sozinho. Com seu nível 4, pensou que mesmo se algo acontecesse, conseguiria se esquivar, mas não pude evitar de notar como o lugar parecia estar abandonado há tempos. Isso fez com que ele se perguntasse se realmente existia um milagre por lá. Então, ele notou umas pegadas, o que significava que alguém tinha passado por ali recentemente. Logo a seguir, nosso protagonista avistou uma passagem secreta e decidiu se aventurar em direção a ela. Mas ele não fazia ideia de que alguns homens o observavam, com olhares maléficos. Seus olhos se arregalaram ao entrar. Aquele lugar era iluminado e cheio de movimento, mas as ruas estavam sujas e rolava comércio ilegal por ali. Ficava claro que todos evitavam mencionar aquele lugar, pois a lei parecia não existir por ali. Ele pensou que, se havia lucro, qualquer coisa estava valendo. Isso também o fez refletir que talvez houvesse uma chance de faturar uma grana antes do prazo final. Antes de mais nada, ele olhou para trás e se questionou há quanto tempo aqueles homens o seguiam. Aqueles caras se aproximaram e elogiaram seu instinto aguçado. Eles planejavam nocautear ele e sequestrar ele, mas com a percepção que ele tinha, eles precisariam ser um pouco mais agressivos. Chen indagou, porque achavam que ele estava apenas fingindo, mas um dos homens rapidamente retrucou que já havia visto muitos jovens ricos se disfarçando, buscando emoções. Se eles o sequestrassem por um resgate, ficariam ricos. Essa ideia parecia completamente absurda, e era fácil ver pela expressão de nosso herói que ele pensava o mesmo. Um dos homens, colocando os braços sobre seus ombros e dando um tapa amigável em sua bochecha, parecia contente ao ver Chen paralisado de terror. Ele disse para que Chen colaborasse, pagasse o resgate e que pensaria em deixar ele viver. Shen retrucou que o cara era muito grosso, mas antes que pudesse continuar, um único golpe na nuca derrubou o homem no chão. Todos ficaram em choque com um nocaute inesperado. Os outros dois comparsas puxaram as facas, prontos para ensinar uma lição a nosso herói. De repente, 2 caixas de madeira voaram e acertaram a parte de trás de suas cabeças. Shen, totalmente confuso, viu alguém surgir na sua frente. Ele sentiu uma mão segurar ele. A mulher, sob o capuz, disse que ele precisava ir com ela e começou a arrastar ele para longe. Chegando a um lugar que ela acreditava ser seguro, Shen expressou sua gratidão por ela ter ele salvado, mas no fundo, ele tinha várias perguntas. A mulher parecia conhecer ele e perguntou por que ele estava ali. Ela esqueceu que deveria estar disfarçada. Shen questionou se eles se conheciam. Ela então explicou que não, apenas havia notado seu nome no colar. Shen ficou espantado ao perceber que seu crachá estava ali, mas ao mesmo tempo aliviado pela garota não ser alguém conhecido. Shen agradeceu por avisar sobre o crachá e refletiu sobre como havia colocado seu disfarce em risco. Ela o alertou para não expor suas informações de forma tão casual no distrito de Blackwater, pois aquilo era perigosíssimo. Ela se disponibilizou para guiar ele para fora, mas ele acabou recusando, pois tinha assuntos urgentes a resolver. Ele sabia que se ela descobrisse que ele era um estudante, estaria em apuros. A mulher tinha certeza de que ele ainda era Shen, depois de todos esses anos. Ela se perguntou se ele realmente havia esquecido dela ou se estava apenas fingindo isso. Sabendo da condição de estudante dele, ficou curiosa sobre o que ele estava fazendo ali e como ele agia, a fez pensar se ele também havia se tornado um ladrão. Momentos depois, Shen comprou uma máscara facial por $10, acreditando que isso o manteria seguro. Ele já tinha circulado um pouco por ali, mas ainda estava sem saber como lucrar. Alguém se aproximou dele, percebendo que ele não parecia ser da região. O homem lhe perguntou quem ele era. O sujeito se apresentou como um guia turístico e se gabou de saber tudo sobre o lugar, garantindo que poderia responder qualquer pergunta. Shen perguntou se havia um palácio por perto, onde pudesse fazer algum dinheiro rápido. O guia o levou até o local e ficou bem satisfeito, pois garantia uma taxa. Entraram em um prédio mal iluminado que abrigava uma arena. Um lutador desferiu um golpe em seu oponente e a multidão foi à loucura. Shen logo percebeu que estava diante de uma arena de luta clandestina. O homem informou que, se ele quisesse dinheiro rápido, aquele era o lugar. Ele ainda disse que naquela noite haveria uma luta especial, onde o vencedor ganharia um bônus e parte do prêmio das apostas.
Com muitos lutadores de alto nível presentes e disputas intensas e apostas altíssimas, era a oportunidade perfeita para se juntar. Chen finalmente avistou um dos lutadores no ringue, e ele tinha uma aparência realmente assustadora, mas ele estava apenas no nível 1, mesmo com um prêmio alto. O protagonista começou a refletir sobre isso. Um homem se aproximou e perguntou se ele estava a fim de jogar, sugerindo que assim poderia ganhar algumas fichas. Chen, determinado, respondeu que queria o prêmio inteiro, e o homem ficou boquiaberto. A mulher decidiu seguir ele para dentro da arena. Instantes depois, a multidão estava incrédula, gritando para matar esse fracote, pois Chen parecia bem menor que seu oponente. A mulher misteriosa que o seguia olhou ao redor, confusa sobre o motivo de Chen estar dentro do ringue. Seu oponente chegou a dizer que ele não deveria se achar só porque havia vencido 2 partidas. Esse oponente, que se gabava de ser um jogador classificado no torneio, chamava-se Yurif. Ele não parava de falar, mas Chen fez questão de interromper ele com um soco, nocauteando o cara com um só golpe. A multidão começou a se entediar, já que um único soco parecia ser suficiente para derrotar todos os oponentes. Chen mirava uma vitória rápida e limpa. O próximo adversário parecia arrogante, mas antes que pudesse completar a frase, foi derrubado. Outro, que queria se render, foi lançado para longe por Chen. O homem de terno branco, que estava atrás da tela, ficou pálido. Ele não esperava que aquele fraco pudesse causar tanto estrago. Um subordinado informou ao chefe que os lutadores que estavam prestes a assinar haviam fugido e que os clientes estavam exigindo reembolsos. Se a situação continuasse assim, a arena corria perigo. Assim, de qualquer forma, eles não podiam deixar o garoto sair com o prêmio. Ele mandou seu subordinado trazer aquele cara. Chen acerrou o punho e desferiu um golpe no último desafiante. Em seguida, disse ao árbitro que estava pronto para reivindicar seu prêmio. O apresentador ensinou que a multidão queria ver mais, e a administração decidiu dar a todos o que realmente desejavam, uma final emocionante. Chen percebeu que nunca tiveram a intenção de lhe dar o dinheiro de maneira justa. O lutador final foi apresentado, e Chen ficou surpreso ao ver ele. O homem estava restrito, e foi apresentado como um mutante chamado Nephilim. Eles trouxeram um monstro preso em uma estrutura metálica e retiraram as restrições que o mantinham de pé. O monstro jogou no chão enquanto a arena era fechada novamente. Chen estava completamente confuso sobre o que estava acontecendo. Algo estava anexado à nuca do monstro. E então ele liberou um pouco de ar, e a cápsula, no centro dela, foi removida. O monstro se levantou, apresentando uma aparência assustadora, como um goblin alto e magro. Uma mulher da multidão abraçou o homem ao seu lado, apavorada, enquanto ele se sentia aliviado por ter escolhido a fila de trás. Mesmo assim, ele tentou confortar a mulher, fazendo promessas vazias de que a protegeria. A mulher que seguia Chen ficou chocada ao ver aquele monstro. Em sua mente, ela questionava por que algo assim estava ali. Ela percebia que aquilo era além do nível de Chen e, com a sua habilidade, poderia tirar ele em segurança, mas isso exporia sua localização. Chen estava irritado, era nítido que seu oponente era diferente dos anteriores. Em primeiro lugar, o que estava à sua frente não parecia humano, e a impressão era de ser a presa sob o olhar de um caçador. Só de estar ali, a angústia tomava conta dele. Seu instinto gritava que estava em grande perigo. O dedo médio do monstro se transformou em uma lâmina e atacou. Foi tão rápido que o acertou, e se não fosse seu reflexo, ele já estaria morto. Isso o fez ter certeza de que o monstro realmente queria matar ele. Ele percebeu que precisava ser mais agressivo e não poderia apenas segurar o golpe. Quando o monstro o atacou, ele agarrou seus braços, tentando manter distância, mas mesmo assim sentia pressão. Ele compreendeu quão forte e perigoso era o adversário e que precisava encerrar a luta rapidamente. Usando o poder emprestado, ele saltou do nível 2 para o nível 4. Com isso, conseguiu empurrar o monstro para trás. Chen juntou as mãos, levantou-as e desferiu um golpe na cabeça do monstro. Ele se questionou se havia conseguido derrubar ele, mas, para sua surpresa, o monstro se ergueu novamente e o atacou, arranhando seu ombro. Nosso herói mal conseguia acreditar que seu ataque mais forte não teve efeito algum. A pele do monstro era grossa e suas garras estavam afiadas, o que deixava o combate corpo a corpo bastante arriscado. Ele sabia que precisava de uma arma. Com o monstro avançando mais uma vez, ele quebrou um dedo pontiagudo e resolveu usar ele como arma. Ele segurou firme e acertou o monstro com um improvisado instrumento. O ataque resultou em um arranhão no lado do pescoço. Embora tenha ficado desapontado com a superficialidade do golpe, ele se sentiu satisfeito ao perceber que o monstro realmente sentia dor. Chen também se deu conta de que sua força não se igualava à do monstro, mesmo depois do aumento de nível. Ele tinha certeza de que, se conseguisse se aproximar uma vez mais, poderia finalizar ele. Surpreendentemente, o monstro começou a soltar fumaça, e ele questionou se seria gás venenoso, mas logo percebeu que era apenas névoa. De repente, uma dor aguda o atingiu no lado do torso. Ele balançou sua arma, mas não havia ninguém ali. Sentindo outro arranhão nas costas, ele se deu conta de que não conseguia ver o que o atacava. O monstro estava usando a névoa para desgastar ele. Ele sabia que estava assustado, temendo que o monstro descobrisse sua fraqueza, então não estava fazendo movimentos bruscos. E mesmo se conseguisse sobreviver aos ataques, se o tempo de vantagem acabasse, estaria em apuros. Era por isso que ele precisava encerrar a luta rapidamente. Determinado a encontrar o monstro, nosso protagonista se focou. Ele se forçou a manter a calma e a concentrar-se em seus sentidos. Seus olhos brilharam intensamente enquanto se concentrava, e então conseguiu ver uma névoa verde tênue movendo-se. Eventualmente encontrou seu alvo, e quando o atacou, agarrou-o. O monstro ficou surpreso quando Chen cortou seu braço. Vendo o monstro sangrar bastante, ele percebeu que era sua chance, e então o apunhalou. Porém, inesperadamente, seu coração começou a pulsar forte, e uma dor intensa tomou conta dele. Ele se perguntou se isso ocorria porque havia atingido seu limite.
O monstro aproveitou a oportunidade para afastar sua arma e lançou sua longa língua, atingindo-o no torso. Shen, no entanto, se negou a desistir e decidiu usar o poder que havia emprestado novamente. Ele agarrou a língua que o atingia e puxou o monstro em sua direção. Então, utilizando ambas as mãos, ele abriu a boca do monstro o máximo que pôde, canalizando toda a sua força. O monstro estava em dor até que Shen o partiu ao meio. O chefe da arena, curioso, perguntou sobre o que estava acontecendo, mas seu subordinado não via nada na tela. Com a névoa se dissipando, o chefe questionou se o garoto havia morrido, mas quando ele olhou para a arena, a cor caiu de seu rosto. A mulher, observando Chen, estava perplexa, se perguntando como aquilo era possível. A multidão foi à loucura, aplaudindo nosso garoto. Shen estava ali, segurando o monstro despedaçado, e então jogou o corpo ao chão, encarando os guardas da arena, o que os deixou assustados. O chefe da arena, sem acreditar, questionou como aquilo era possível. Ele realmente não conseguia acreditar que o garoto havia vencido, especialmente após ter gasto uma fortuna só para adquirir aquele monstro. O apresentador anunciou a vitória do competidor, clamando que ele havia se tornado o campeão do torneio e deveria seguir a equipe para reivindicar seu prêmio em dinheiro. Shen foi levado aos bastidores e recebeu uma maleta contendo um total de 510 de ouro. Ele estava prestes a pegar ela, mas o fecharam. O chefe da arena, então, pediu que ele aguardasse, revelando que tinha mudado de ideia e oferecendo-o para se tornar seu lutador contratado, competindo de acordo com seus arranjos. E somente assim poderia ficar com os 510 mil de ouro, ou então poderia pegar 110 mil de ouro e ir embora. Shen o encarou, perguntando o que ele queria dizer com isso. O chefe reclamou que todos os seus lutadores contratados haviam fugido e que havia perdido seu principal lutador, por quem pagou uma fortuna. Ele alegou que Chen havia quebrado o acordo, portanto, tinha que compensar ele por suas perdas. Shen contra-atacou, afirmando que o chefe não havia estipulado condições para partidas extras, e quando subiu ao palco, ele foi informado de que não deveria haver perguntas sobre identidade e, ao entrar no palco, assinava um acordo de vida ou morte. Portanto, a responsabilidade de matar o oponente ou ser morto no palco não recaía sobre ele. Isso pôs nas mãos do lutador a total responsabilidade de decidir se mataria ou não seu adversário. Furioso, o chefe da arena ficou revoltado, enquanto Shen deixava claro que ele exigia 510 mil de ouro, sem nenhuma moeda a menos. O chefe, então, apontou uma arma para Chen, alegando que ele não poderia simplesmente se retirar. Com um movimento rápido, Chen agarrou a mão do homem e a apertou, virando a arma em uma pilha de sucata. Ele questionou se aquele homem realmente achava que poderia deter ele. O homem gritou em dor, sentindo os dedos quebrados pela pressão. Com um olhar furioso, ele ordenou a seus homens que o eliminassem. Em um instante, vários homens vestidos de preto cercaram Chen, armas em punho. Chen soltou um suspiro resignado. A multidão ouviu os tiros e a mulher se deu conta de que eram disparos vindos do ponto onde Chen estava. Logo depois, um corpo foi arremessado para fora da janela. A multidão ficou em choque, se perguntando se aquilo era uma cena de filme, tamanha dramaticidade. A mulher, entretanto, já começava a entender a gravidade da situação. Chen acertou um soco em um dos agressores, fazendo-o perder um dente. Com a maleta nas mãos, ele estava pronto para enfrentar o que viesse. Um verdadeiro tiroteio se desencadeou contra ele. Shen agarrou a cabeça do bandido que disparou e empurrou para fora. Após essa manobra, ele aproveitou a chance e escapuliu, com os homens em seu encalço. Mandaram reforços para fechar todas as ruas e saídas dos fundos. Só que a essa altura, Chen sentia seu coração disparar, exausto após usar poder emprestado demais. E o pior de tudo, seus ferimentos estavam se agravando. Para sua surpresa, alguém o agarrou de repente. Era a mulher que ele havia encontrado antes. Ela tampou sua boca, enquanto os homens da arena procuravam por ele. Ambos se esconderam em um beco estreito e escuro. Quando os homens se afastaram, ela o soltou e garantiu que agora estava seguro. Chen a reconheceu e ela disse para ele economizar suas forças. Ela contou que conhecia uma passagem secreta por onde ele poderia escapar sem problemas. Ela indicou o caminho e disse para ele ir em linha reta para sair em segurança. Ela avisou que precisava ir rápido, antes que cercassem toda a área. Chen olhou para ela, mas ela insistiu para que ele não perdesse tempo. Agradecido, nosso herói começou a correr. Ela fez uma chamada e levou uma bronca por ter ido novamente ao distrito de Blackwater. Do outro lado, a pessoa chamou de Lin. Ela comentou que tinha algo para o avô e que tinha encontrado algo curioso. Algumas horas depois, já em seu quarto, Shen chegou. Mal entrou, caiu de joelhos, exausto. Ele sentia uma dor insuportável, estava pálido e suando em bicas. E, em um instante, desmaiou. Ao checar suas estatísticas, ele estava no Rank E, nível 2, com habilidade poder emprestado 1, ainda com 999 desejos restantes, mas sem nada conquistado. Ele tinha 510 mil de ienes para pagar sua dívida. Descontando esse valor, Chen ainda tinha mais de 99 milhões de ienes a ser pago aos agiotas. Uma lembrança passou por sua mente, alguém em uma cama de hospital. A mãe contava ao filho que a saúde poderia melhorar em 2 ou 3 anos, mas na verdade, ela tinha mentido. A condição dela não iria se resolver em tão pouco tempo, e na verdade, só lhe restavam 2 ou 3 anos. Ela expressou seu desejo de ver ele novamente, desejo que ele casasse, tivesse filhos, envelhecesse aos poucos e pudesse tocar seu rosto uma última vez. Nosso garoto estava assistindo a um vídeo no celular. Aí então, a mãe dele, com um olhar triste, pediu desculpas por não ter energia para ficar com ele mais tempo e disse que o amava muito. O sol parecia chorar ao lado dele. Enquanto a mãe já estava coberta por um cobertor, aquelas palavras especialmente te ama ecoavam na mente de nosso herói. Com isso, Shen abriu os olhos de repente, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ficou surpreso e, ao olhar pela janela, viu que o sol já havia nascido. Ele se deu conta de que estava na casa de Zhou Chen e que ainda estava vivo.
Aquele sonho foi o que o fez acordar, mesmo após tanto tempo. O chefe então perguntou se ele já estava acordado. Chen questionou onde ele havia estado nos últimos dias. O chefe respondeu que estava resolvendo um monte de coisas em outros lugares, e quando retornou, encontrou Shen desmaiado. Ele comentou que Shen estava em péssimas condições por 2 dias inteiros e que tinha achado que ele não sobreviveria. Então, o chefe pediu que ele se explicasse. O chefe também sabia que Chen tinha ido a um lugar onde as pessoas lutam entre si enquanto ele estava fora, e que usou muito poder emprestado para derrotar um monstro, quase sofrendo um retrocesso por causa disso. Ele deu uma bronca em Shen, lembrando que já tinha avisado para não usar seu poder de forma excessiva, mas ele foi imprudente. O chefe disse que ele poderia ter morrido. Shen respondeu que não foi imprudente, foi por necessidade, e pediu ao chefe para não ficar tão agitado. O chefe então perguntou se Shen achava que poderia trazer ele de volta caso ele morresse. Era claro que seria impossível, já que ressuscitar ele havia consumido a maior parte de seu poder, e se Chen morresse de novo, ele não iria conseguir salvar ele. Shen ficou surpreso com aquilo, mas concordou que realmente deveria valorizar essa chance tão rara. O chefe ficou contente ao perceber que ele entendia. Depois disso, ele mencionou as criaturas meio humanas que Chen havia comentado. Parece que não é algo do mundo deles. Chen não se importou com isso. Ele não queria voltar àquele lugar infernal. Apesar de ter pensado na garota que conheceu lá, decidiu esquecer. Afinal, ninguém estava pensando nisso. Focado, ele decidiu se concentrar em subir de nível e logo se lembrou do dinheiro. Abrindo a maleta, ele ficou aliviado ao ver que o dinheiro ainda estava lá. O chefe perguntou se essa era a razão pela qual ele foi à arena. Ele explicou que, com aqueles 510 mil ienes, não precisava se preocupar em pagar sua dívida até que a reunião de câmbio terminasse. Assim, sua atenção poderia ficar totalmente em subir de nível. Antes de ir à escola, porém, ele precisava cuidar da ferida em seu abdômen. Ele sabia que precisava ir ao hospital, depois passar na escola, e para completar, ainda tinha que ir ao banco depositar o dinheiro. No hospital, o médico lhe disse que não era nada sério, embora fosse uma ferida penosa, estava cicatrizando bem. Disseram para ele manter a ferida limpa e evitar se machucar de novo. O médico comentou que cicatrizar tão rápido não era comum, e perguntou se ele era um profeta, ao que Chen respondeu que sim. O médico informou que profetas costumam se machucar com frequência, e que o hospital tinha uma promoção. Se ele conseguisse um cartão, poderia aproveitar descontos depois. Shen se recusou e afirmou que preferiria a medicina regular. O médico então lhe deu um anti-inflamatório especial. Shen ficou aliviado ao perceber que a língua do monstro não era venenosa. Ele se sentiu relaxado, mas seus olhos estavam coçando. O médico lhe deu medicação e pediu para ele pagar lá fora. Shen notou que havia uma luz na garrafa e perguntou sobre aquilo, mas o médico disse que não via nenhuma luz e que era apenas um anti-inflamatório comum para profetas. Ele ficou confuso, pois via claramente a luz e não parecia uma ilusão. Se questionou se era o único que conseguia enxergar isso. O médico achou que ele poderia estar alucinando devido ao estresse e explicou que isso era normal para profetas. Então, tentou vender-lhe um programa de aconselhamento. Então, nosso herói deu uma saidinha da sala. Ele notou que podia ver medicamentos e pessoas brilhando ao seu redor e ficou se perguntando se isso era porque ele tinha habilidades de profeta. Chegou a pensar sobre a real diferença entre as pessoas comuns e os profetas. Ele ouviu um pensamento que ecoava em sua mente. Era algo como: a única diferença é que os profetas foram aprimorados pela energia das estrelas. Ele deixou a imaginação fluir e se questionou se aquela luz que via era dada por uma estrela ou se vinha da luta em que estava. Se fosse isso, seria um tremendo achado, pois a chave para evoluir como profeta estava em quanto de energia estelar ele conseguisse absorver. E se ele realmente tinha essa habilidade de sentir a energia das estrelas, seria super fácil absorver ela. Nesse momento, alguém chamou sua atenção. Um homem que passava por ali emanava uma energia das estrelas extraordinária. O homem percebeu que estava sendo observado e olhou para trás, embora soubesse que não havia ninguém forte perto. Ele atendeu uma ligação e a voz do outro lado questionou por que estava no hospital. Naquele momento, o homem foi lembrado de sua missão: encontrar a estrela alienígena. Com longos cabelos verdes, ele respondeu que raramente viajava, então ficaria naquele país por um tempinho e se encontraria com sua pequena princesa. A pessoa do outro lado vibrou ao ouvir isso, já que, segundo a profecia de seu chefe, a estrela alienígena era crucial para mudar a história. Antes de definir se era inimigo ou aliado, foi aconselhado a contatar eles primeiro e agir conforme necessário. O homem comentou que seu chefe se preocupava demais. Ele afirmou que, se a estrela alienígena fosse realmente o inimigo, ele mesmo a destruiria. Vale lembrar que esse cara era só um ladrão de rank A na academia. Corta para o diretor conversando com Chen, que, apenas alguns dias após entrar na turma especial, desapareceu, não atendeu chamadas, não respondeu mensagens e ainda faltou nas aulas. Na cabeça de Shen, que tinha acabado de voltar, ele já estava se metendo em encrenca. Chen pediu desculpas, explicando que uma emergência em casa o impediu de avisar a escola. Ele se disse disposto a aceitar qualquer punição pelo ocorrido, mas o diretor esclareceu que não era bem isso que ele queria dizer, apenas queria saber se algo de ruim aconteceu com Shen. Chen tranquilizou o diretor, dizendo que estava tudo bem, e questionou se ele estava preocupado que ele desistisse do intercâmbio. O diretor foi firme. Não, ele confiava em Shen, mas o diretor estava mais preocupado que Chen estivesse escondendo algum tipo de dificuldade que não tinha coragem de falar. Ele disse que, como um bom profeta, mesmo que Chen não estivesse de acordo com a ida, a escola ainda faria o possível para apoiar ele. Ele reforçou que o propósito da academia era formar grandes profetas, e isso nunca mudaria. Shen assentiu, garantindo que estava tudo certo. Mas ele não ficou só nisso. Prometeu dar o seu melhor na troca de lutas e trazer honra para a escola, que era tudo que o diretor pediu antes de retornar às aulas. Além disso, disse que seu amigo estava tão preocupado que até foi ao escritório dele.
Shen estava confuso, mas na aula, Jaru colocou o braço ao redor dos ombros de Shen e perguntou onde ele tinha ido. Xiaoxia também comentou que até os professores estavam no escuro, todos preocupados com ele. Shen apenas respondeu que estava com muitos problemas em casa. Jaru aproveitou para falar sobre técnicas de combate e, momentos depois, retirou um cartão e disse que ele e Xiaoxia juntaram 300 mil para que Chen pudesse pagar suas dívidas e que ele poderia devolver assim que tivesse o dinheiro. Chen ficou surpreso, pois mencionou casualmente isso, mas não esperava que levassem a sério. Ele agradeceu, mas disse que achava que a técnica não valia a pena e, por isso, decidiu não comprar ela. Jaru garantiu que iria encontrar algo melhor. De repente, alguém chamou por Shen. Wen Hao estava todo corado ao se aproximar dele. Ele confessou que tinha ouvido eles comentando que Shen estava sem grana, então resolveu dar seu cartão, que tinha 50 mil de economias. Ele esperava que Chen não se incomodasse por ser pouco. Sobre a luta, Wen Hao disse que, se Shen quisesse que ele fizesse algo, era só avisar. Shen foi direto, dizendo que não precisava agir como se fosse um certo ou algo do tipo. Xiaoxia não deixou barato e esculachou Wen Hao por querer se meter nos assuntos do time, perguntando se ele estava tramando alguma coisa. Wen Hao respondeu que não rolava nada disso, ele só queria se desculpar com Shen, achando que tinha entrado na turma especial por influência. Compartilhou que tinha consciência da situação complicada em que se encontrava e admitiu que havia sido superado. Ele comentou que Chen o ajudou a perceber as diferenças entre eles e decidiu que queria ser amigo. Xiaoxia, em um sussurro, lembrou a Shen que ele foi o primeiro a derrotar Wen Hao e questionou se eles deveriam aceitar o jovem no time. Shen respondeu que ele não se importava com isso. Xiaoxia disse a Wen Hao que, se ele estivesse disposto a se juntar como o quarto membro, eles o aceitariam. Wen Hao deixou claro que a classificação não significava nada para ele. Jaru então declarou que, para comemorar a adição de um novo integrante, seria tarefa de Wen Hao servir um copo d'água. Todos concordaram que o indicado deveria ser Shen, já que Jaru havia sido derrotado por ele. Jaru se espantou ao perceber que o novo integrante já estava agindo como se fosse o líder, mesmo tendo acabado de entrar. Observando a cena, Chen refletia sobre como eles eram bons companheiros, sentindo-se sortudo por ainda estar vivo, pois, caso contrário, nunca teria conhecido aquela galera. Ele treinava com empenho, convencido de que o sistema de níveis era simples. Seu corpo só precisava absorver a energia estelar, e quanto mais absorvesse, maior seria seu nível. Além disso, intensificar os exercícios aumentava a eficiência da absorção, razão pela qual muitos profetas dedicavam-se às aulas de educação física. No entanto, ele percebeu que a taxa de absorção era mais complexa do que imaginava. Apesar de já usar equipamentos para otimizar sua intensidade de treinamento, sua taxa de absorção ainda era insatisfatória. Se a energia estelar em seu corpo não fosse absorvida rapidamente, acabaria vazando e se perdendo. Não era surpreendente que algumas pessoas permanecessem no nível 1 a vida toda. Com aquela taxa, ele jamais alcançaria o nível 4 antes da competição. Ele era consciente de que precisava encontrar uma forma de aumentar sua taxa de absorção. Jaru então se aproximou, dizendo que o treinamento livre estava se tornando um tédio. Ele convidou Shen para um combate, esperando tornar as coisas mais emocionantes. Nesse momento, Chen teve um clique. Ele se lembrou que durante a luta que teve com aquele monstruoso adversário, forçou-se a dominar a observação da energia estelar. Ele disse a Jaru que, caso fosse se enfrentar, tinha uma ideia que precisaria da ajuda de todos. A luz central foi acionada, Xiaoxia utilizou a palma Izumo, enquanto Jaru lançou o punho rasgante. Eles lutaram juntos e Chen se encantou com a forma como se sincronizavam. Após a luta, ambos estavam completamente exaustos, então sugeriram uma pausa. Xiaoxia comentou que quando Jaru falou sobre 1 contra 2 achou que era piada, não esperava que ele falava sério. Jaru elogiou a metodologia, dizendo que sem se preocupar com o resultado, podia se jogar na batalha e até arriscar novos movimentos. Na próxima rodada, chegou a vez de Wen Hao. Shen percebeu que estava certo. Aquele tipo de batalha total realmente aumenta a taxa de absorção. Com uma base sólida, uma vez que sua taxa de absorção aumentasse, ele poderia subir de nível rapidamente. Decidiu então tentar um novo método enquanto sua taxa já estava mais alta, visando garantir a segurança das pessoas comuns. A energia estelar em suplementos convencionais era diluída, principalmente se a qualidade física era mediana e a absorção baixa. Mesmo consumindo milhares de frascos, ele não conseguiria subir de nível. Contudo, sua observação revelara que a energia estelar emprestada era 100 vezes mais concentrada do que em suplementos. Com sua habilidade atual, absorver diretamente essa energia faria seu corpo explodir de imediato, mas ele acreditava que poderia controlar o fluxo e tornar a energia estelar emprestada permanente. Ele achava que estava na hora de arriscar. Usando seu poder de empréstimo, ficou chocado com a quantidade absurda que poderia pegar, o que fazia sentido, considerando que já havia subido de nível 2 vezes consecutivas. Concentrando-se, ele controlou lentamente o fluxo e o comprimindo ao máximo para então absorver. Logo, a energia reuniu-se em seu coração. Chen não esperava que mesmo uma quantidade mínima fosse capaz de provocar uma sensação tão intensa. Seu corpo foi preenchido instantaneamente. Mesmo tentando controlar a energia absorvida, percebeu que ainda pegou demais, e se continuasse daquele jeito, seu corpo explodiria. Foi obrigado a liberar ela. Quando fez isso, todos ficaram boquiabertos. Inicialmente pensaram que era um terremoto, mas logo perceberam que a origem do fenômeno era ele. Ficaram abismados ao ver sua energia estelar disparar de forma tão repentina. O chefe apareceu, perplexo, e questionou o que estava acontecendo. Ele mal podia acreditar que Chen havia absorvido sua energia. Chen então explicou que tentara controlar exatamente a quantidade que recebera, reduzindo-a ao que poderia suportar, e, felizmente, isso funcionou. O chefe estava impressionado que Chen absorveu energia estelar, e ainda assim não havia morrido, fazendo-o questionar se realmente era seu destino. Para dar um panorama sobre os suplementos de energia estelar, eles são feitos de materiais que contêm energia estelar, tipo grama estelar ou cristais estelares.
Além disso, oferece uma variedade de efeitos mágicos, como reabastecer energia estelar, aumentar a força física e curar ferimentos. Shen perguntou se ele havia falado algo, e o chefe, aliviado, respondeu que não. Ele expressa sua felicidade por Shen estar vivo. Foi então que Zhang, em estado de pânico, chegou e questionou o que havia acontecido. E se eles estivessem bem? Xiao se informou que estava tudo bem com Shen. Jaru contou que eles tinham terminado o treino e estavam apenas descansando, quando Shen, de repente, ficou assim. O Sr. Zhang, surpreso com a poderosa energia estelar que estava transbordando, mandou Wen Hao pegar o dispositivo de medição. Ele mostrou que Shen havia atingido o nível 3. Todos ficaram boquiabertos. Era o primeiro nível 3 que eles viam na escola em anos. Ele saiu correndo para informar o diretor imediatamente. Xiaoxia perguntou a Shen como ele havia conseguido subir de nível, mostrando interesse em aprender com ele. Shen respondeu que tudo o que fez foi treinar como eles costumavam fazer, garantindo que em breve ela também subiria de nível. Ele não esperava que isso causasse tanta agitação, pensando em tentar em casa quando tivesse uma chance. Jaru acreditou em Shen, sentindo-se super animado depois daquela intensa sessão de treino. Xiaoxia concordou, afirmando que se eles continuassem treinando, também aumentariam de nível como ele. Wen Hao interrompeu, pedindo que parassem de descansar e fosse hora de treinar, já que era sua vez agora. Enquanto se dedicavam ao treino, Chen percebeu que o chefe não estava xingando daquela vez. Chen garantiu que não havia motivos para preocupação, pois ainda tinha muita energia estelar armazenada que não havia sido utilizada. Ele acreditava que conforme seu corpo absorvesse lentamente, poderia subir novamente para o nível 4. O chefe apenas observou em silêncio, ouvindo tudo. Com o passar do tempo, chegou o dia 12 de julho de 2026. Apenas 55 dias se passavam até o torneio de intercâmbio. Shen se dedicou intensamente aos treinos. Outro dia se passou e ele continuou treinando com os amigos. Os dias passavam rapidamente, enquanto ele focava só em subir de nível, até que finalmente chegou 6 de setembro de 2026. Era o dia do torneio de intercâmbio. No evento, Xiaoxia não conseguia acreditar que realmente estava em cima daquele palco. Ela comentou que se sua mãe soubesse, ficaria emocionada até as lágrimas. Jaru ouviu que naquele ano, mais estudantes do que nunca estavam participando. Wen Hao se virou para Chen e perguntou se ele estava pronto para as disputas de nível 4. A diferença entre o nível 3 e o nível 4 não é pequena. Ele se sentiu mal, pensando que se tivessem tido mais tempo juntos, talvez pudessem lutar lado a lado. Chen o tranquilizou, lembrando que a participação já era suficiente. Ganhando ou perdendo disso não importava. Se a situação ficasse perigosa, ele desistiria. Como as áreas de descanso para os níveis 3 e 4 eram em locais separados, eles precisaram se separar. Jaru disse que, se acabassem cedo, viriam torcer por ele. Xiao Xiao desejou sorte ao Shen antes de se despedir. A hora de Shen havia chegado, e ele decidiu se preparar. Nas arquibancadas VIP, o diretor comentou que era sua primeira vez na área VIP. Mr. Zhang brincou que fazia sentido, já que seus alunos só tinham participado de torneios de nível 2 antes. Eles nunca tinham recebido esse tipo de tratamento. Então, uma pessoa se aproximou e o cumprimentou com entusiasmo. Era o velho Wang. Eles trocaram cumprimentos. Wang Mingyuan, o diretor da Yunxi Yang, parabenizou Hu Wei. Mingyuan, diretor da Lei Tian, comentou que não imaginava que Wei conseguiria trazer alunos de nível 3 e 4 em tão pouco tempo. Ele respondeu que tudo era mérito do esforço de seus alunos. Ele apenas fez o melhor para atender às necessidades deles. Ele também expressou gratidão por ter sido informado sobre as mudanças. Mingyuan observou que as novas regras que a autoridade central estava implementando tinham como intuito aumentar os subsídios para as escolas vencedoras. Então a competição com certeza seria acirrada. Alguém chegou e comentou que não era para menos que toda aquela algazarra estivesse acontecendo, já que os caipiras estavam ali pela primeira vez. Mingyuan ficou ofendido com a situação, mas Wei rapidamente interveio, pedindo para ele se acalmar. Wei explicou que aqueles homens eram diretores que tinham conquistado vitórias em torneios anteriores, sugerindo que era melhor evitar um confronto com eles. Mingyuan, não satisfeito, rebateu dizendo que isso já era passado, que o torneio ainda não havia começado e que ninguém sabia quem sairia vencedor dessa vez. Vale lembrar que o diretor da Academia Shuogang, campeão do ano passado, era ninguém menos que Li Tu. E ele comentou que, como sempre, quanto mais inútil o cachorro, mais alto ele late. Ele ainda avisou que aproveitassem aquele momento, pois se não se lembrassem bem da cena, seria uma pena, já que não teriam outra oportunidade como aquela. A resposta veio em forma de zombarias da nossa turma. Mr. Zhang sussurrou para Mingyuan que era a primeira vez deles em um nível tão elevado. Ele então revelou que estava preocupado se as crianças ficariam bem durante o torneio. Com isso, Mingyuan perguntou o que ele achava dos alunos. O Sr. Zhang respondeu que achava eles incríveis, especialmente Shen, afirmando que seus talentos não ficavam atrás dos prodígios das escolas de elite. Mingyuan concordou com ele, afirmando que a única coisa que precisavam fazer era acreditar neles. Enquanto isso, nas arquibancadas, uma mulher de cabelos pretos e óculos segurava um cartão com o nome Lei Tianwu. Era a primeira vez dela em um evento desse tipo e por isso ela estava nervosa. Esse nervosismo a levou a pensar em como Chen estaria se saindo. Quando soube que Chen estava competindo, ela ficou sem acreditar. Já fazia uma semana desde que Chen se transferira para a turma especial e ela não o via há muito tempo. Ela não fazia ideia de como ele estava agora, mas sabia que ele se tornara a superestrela da escola, representando até a escola em um torneio nível 4. Com isso, ela pensou se ele ainda se importaria em falar com alguém como ela, que vinha de uma turma comum. Por fim, enquanto estava absorta em seus pensamentos, ela tropeçou e, felizmente, alguém a segurou. Era Chen, que se preocupou e perguntou se estava tudo bem. Ela ficou surpresa ao ver ele. Agradecendo pelo auxílio, ela o questionou sobre o que ele estava fazendo ali.
Shen sorriu, dizendo que a viu passar e veio apenas para cumprimentar ela. Ela comentou que achava que, depois de se juntar à turma especial, ele não teria mais interesse em ser amigo dela. Ele então a tranquilizou, dizendo que isso era um absurdo, pois para ele, amigos são amigos, independente do status. Isso fez ela sorrir. Estava feliz, pois como esperava, ele continuava o mesmo. Ela tinha plena confiança de que ele se daria bem na partida. Logo em seguida, os competidores foram chamados ao palco. Shen usava uma camisa preta, calças, pulseiras e tênis, exalando um ar frio e sofisticado. O representante da turma estava ansioso para ver ele em ação. Atualmente, Shen estava no nível 4 da classe E, contando com poder emprestado. Ele possuía 999 desejos e 0 recompensas. Embora atualmente não tivesse dívidas, o total de sua dívida remanescente girava em torno de 99 milhões de ienes. E antes de encerrar, um agradecimento a todos por assistirem, e se você gostou, basta curtir o vídeo, que isso nos ajuda bastante. Quem gostou, pede a próxima parte e deixa o like. Assim, fique com Deus e até o próximo vídeo.